A cadeirada do Datena, J.D. Vance e os cães e desinformação pela violência. Nos últimos dias, Donald Trump foi vítima de mais uma aparente tentativa de ataque à sua integridade física. Um homem circundava o Trump International Golf Club em West Palm Beach, na Flórida, com uma arma de assalto na mão e foi detido antes de qualquer ação. Entretanto, num debate de candidatos à prefeitura da maior cidade das Américas, Pablo Marçal chamava José Luís da Atena, seu adversário no pleito, de estuprador, enquanto o desafiava na coragem e acabou por levar uma cadeirada em pleno direto televisivo. Após o debate para a presidência dos Estados Unidos, Trump caiu em desgraça. Kamala Harris conseguiu, com uma estrondosa facilidade, manipular o ex-presidente expondo-o ao ridículo. A estratégia, embora requintada, não foi altamente complexa. Harris expunha a sua posição política e ideológica e terminava deixando apenas uma nota sobre Donald. Ora o tamanho da sua assistência nos comícios, ora a herança que o seu pai lhe deixou e que ele diz ter nascido do seu suor. Enfim, nada mais que observações que um político minimamente capaz saberia identificar como beliscões irrelevantes. Trump olhou bem para as profundezas da água espelhada e sucumbiu a si mesmo. A cada vez que lhe era dada a hipótese de ripostar, Trump ripostou ao que lhe interessava a ele. Cada ad hominem de efeito, diga-se de passagem verdadeiro, foi respondido com toneladas de fervor. E foi então que chegámos ao momento épico de desespero do They are eating the dogs, they are eating the cats, they are eating the pets. Mas por que raio havia Donald Trump de começar a gritar que pessoas imigrantes estão a comer animais de estimação em Springfield, Ohio? De onde veio esta história, no mínimo, rocambolesca? Que Donald é influenciável nós já sabemos. E quem o levou até este momento caricato já reivindicou a sua obra. J.D. Vance, o seu candidato a vice-presidente, senador do Ohio e autor do best-seller que deu um filme, Will Billy Elegy, e a sua amiga Laura Loomer, uma conspiracionista de profissão. Laura Loomer foi vista a sair do jato de Donald mesmo antes do debate e foi uma das pessoas que Trump escolheu no dia seguinte para o acompanhar à cerimónia de homenagem das vítimas do 11 de setembro. A mesma Laura Loomer que acha que o 11 de setembro não passou de um trabalhinho do FBI e da CIA, que a pandemia não existiu, que as eleições foram roubadas e que faz alegações de que elites políticas e celebridades estão envolvidas numa rede global de tráfico de crianças. E isto é só para citar as teorias da conspiração mais famosas. Uma personagem tão paranoica que até os fãs de base trumpista negam. Esta proximidade com uma celebridade de internet completamente alheia a qualquer respingo de realidade tem contaminado Trump na última semana. Porém, foi J.D. Vance que se sentou no sofá de arquiteto assumido deste boato. Apesar de todas as entidades oficiais desmentirem Vance, ele continuou a alimentar esta história, alegando que constituintes seus lhe transmitiram em primeira mão. E atirando as culpas para uma amnistia que Harris canetou para 20 mil haitianos. O único relato de que havia registro, publicado no Facebook, era em terceira ou quarta mão e foi entretanto retirado pela usuária que o publicou. Nunca pensei que tivesse tanta repercussão, disse. Mas quais os impactos reais disto, além de umas gargalhadas incontroláveis pelo nonsense? Springfield está a viver um dos seus piores momentos. Foram mais de 30 as ameaças de bomba desde que estalou esta ideia. E o grupo de extrema-direita neonazi Proud Boys já aventou que se dirigia para Springfield para fazer uma limpeza. O medo reina no Ohio e o seu causador é o seu senador e principal algoz. O racismo é a base da movimentação desta trama. Como é que é culpa de J.D. Vance? Para respondermos a esta pergunta, convém recuarmos até quem é J.D. Vance. J.D. Vance cresceu no seio da classe trabalhadora branca Apalache. O seu livro, Will Billy Elegy, traduzido em brasileiro para Elegia Caipira, é uma história sobre as dificuldades vividas na cintura de ferrugem, criticando em muitas circunstâncias a postura dos seus conterrâneos.
Após ter alistado nos fuzileiros, Vance acabou por conseguir frequentar a Universidade de Yale. E esta é a história que Vance não conta no seu livro. JD tornou-se então, a determinado momento, o homem que Peter Thiel, cofundador do PayPal, multimilionário, defensor de que a democracia já não funciona, esse homem escolheu apoiar JD Vance no campo político. Tão subitamente como isto aconteceu, Vance tornou-se um homem que vai além da direita conservadora e assume agora o papelão de herdeiro da MAGA. O mesmo homem que foi desmascarado por um amigo de faculdade trans por sempre ter dito que Trump era uma ameaça e por o ter comparado a Hitler em conversas privadas, é agora o segundo na chapa do Homem Laranja. O senador tem sido visto em várias ações de campanha de uma bizarria difícil de acreditar. Numa loja de donuts com um ar desconfortável a pedir o que quer que faça sentido, palavras dele, a rir das suas próprias piadas sozinho, a contar a história de como encontrou 19 armas de fogo em casa da sua avó após a sua morte e agora a assumir que foi ele quem criou esta história. A citação exata numa entrevista revoltante à CNN foi: se eu tiver que criar histórias para que os média americanos realmente prestem atenção ao sofrimento do povo americano, então é isso que eu vou fazer. A vulgaridade da mentira e as suas verdadeiras repercussões ficam à vista. Pelo meio, a falta de discernimento de Trump, como de muitos homens e mulheres arrastados pelas correntes de desinformação da internet, fazem-no partilhar de forma ridícula e cuja consciência não se debate, coisas como estas no seu Instagram. Segue-se uma fotografia feita em inteligência artificial de Trump a abraçar um pato e com um gatinho apoiado sobre ele, embora pareça vagamente que o pato serve como dispositivo de salvamento de Donald Trump para flutuação. Depois do apoio de Taylor Swift a Kamala Harris e do ataque de Vance às mulheres sem filhos e com gatos, Trump parece precisar de mostrar o seu amor a animais de estimação a qualquer custo, mesmo que tenha sido o único presidente do último século que não adotou um animal de estimação na Casa Branca. E sim, foi mesmo esta a via que ele escolheu. Trump até já publicou uma interjeição sem contexto na sua rede social, onde se lia apenas I hate Taylor Swift. Ponto de exclamação. Tudo em caps lock. Foram 300 mil pessoas que se registaram para votar através do link de Swift. Se estivéssemos na pele dela agora, além de ricos, será que nos sentiríamos seguros? Este é o efeito pernicioso do hábito de mentir e de apelar à violência. Neste ambiente onde o diálogo é substituído pelo insulto e a verdade é sacrificada em nome da manipulação, o salto da palavra à ação torna-se um desfecho quase inevitável. É assim que o discurso inflamado se transforma na faísca que acende a chama da violência real e cujas cicatrizes perduram muito além do momento em que o silêncio é restaurado. Antes de levar uma cadeirada nas costas, Pablo Marçal utilizou gíria de prisão para chamar José Luís da Atena de estuprador. Jack. No vídeo abaixo conseguimos ver a retórica usada pelo coach, candidato à prefeitura de São Paulo. A linguagem violenta que desencadeou este momento não o exonera, mas contextualiza-o. Vivemos numa era de acesso sem precedentes à informação, com um fluxo constante de conteúdo gratuito vindo de todos os cantos do mundo. Nos anos 2000, essa liberdade de acesso alimentou um ambiente de ironia e ceticismo que se expandiu até ao ponto de hoje enfrentarmos um imenso desafio de discernimento. Uma situação em que pagamos o pato, no pun intended, pela falta de ferramentas adequadas para navegar neste mar de dados. Figuras como Donald Trump Jr., que afirmam que a maioria das teorias da conspiração acabam por ser verdadeiras, exemplificam como a desinformação pode ser amplamente promovida e difundida sem resistência crítica. Apesar da vasta disponibilidade de informação,
poucos foram capacitados a distinguir com clareza o real do fictício. Muitos continuam presos nas suas bolhas de informação, sem perceber que há um mundo maior além daquele que lhes é apresentado. Um mundo onde o que vemos é frequentemente escolhido para reforçar os nossos preconceitos. É crucial começarmos a pensar em como proteger os mais vulneráveis, como os nossos pais e avós, que se tornaram digitais, mas muitas vezes não têm a orientação necessária para navegar de forma segura e crítica. Este é o plano que muitas vezes apenas imita a realidade, mas com distorções perigosas. A tentativa de criar divisões entre pessoas ressoa facilmente pegando em pontos imaginários que se cruzam no ar para uma sequência de causa e efeito que se consegue verificar no mundo real. São estas as lógicas capciosas que vão abrindo espaço até nada mais fazer sentido e todo o conhecimento ser questionado até à insanidade. Se eu lhe vender uma pedra da calçada portuguesa, porque afasta tigres, e, passeando pelas ruas de Lisboa, constatar que não existem tigres, vai acreditar que a pedra da calçada afasta tigres? O único objetivo destas narrativas é prejudicar a coesão e lançar o caos. E aquele Donald Trump que vimos no debate não é, e talvez nunca tenha sido, capaz de repelir qualquer argumento que lhe seja exposto. As explicações que validam os nossos preconceitos são as primeiras a capturar-nos, construindo barreiras contra qualquer visão divergente. O Pablo Marçal é o exemplo perfeito de mais um criminoso condenado por usar estas ferramentas para explorar e enganar idosos. Ele mente descaradamente sempre que fala, recorre a uma retórica misógina e promove uma heresia cruel, imitando cultos evangélicos, num cenário cada vez mais tomado por candidatos que se destacam não pela integridade, mas pela habilidade em manipular informações. Marçal aproveita-se da fé e da vulnerabilidade alheia para servir os seus próprios interesses e espalhar uma mensagem de ódio. Se Kamala Harris já consegue causar um impacto significativo, justamente por entender que não pode temer o ambiente digital e por adotar uma estratégia que valoriza as sugestões imediatas dos seus jovens conselheiros, quão mais preparados precisamos de estar para enfrentar este combate contra a desinformação? A resposta, por ora, parece ser agir rapidamente e responder com otimismo e esperança aos cenários sombrios que a extrema-direita insiste em amplificar. Há que reconhecer que, de facto, há muitos problemas no mundo. Contudo, para enfrentá-los de forma eficaz, é preciso evitar a armadilha de exagerar a negatividade e cair no encontro da raiva e da violência. Ver o que está errado não significa ignorar o que pode ser transformado. Abordar os desafios com uma visão construtiva não é fechar os olhos para a realidade, mas sim escolher um caminho que nos permita avançar e encontrar soluções concretas, em vez de apenas criticar e difundir o medo, o ódio e a desolação.